antes da negação. A vida que se faz poderosa no espírito, nada teme, na morte está cheia de alegria da ressurreição, na dor está rica de esperança, não conhece a angústia do vazio, porque é ativa em cada instante pelo trabalho da própria superação, na conquista por meio da evolução. Uma tal vida dinâmica, criadora em cada momento, iluminada pelo conhecimento, poderosa de recursos interiores, jubilosa por suas realizações que elevam cada dia mais alto. Negando Deus, em Sartre, na dor fica só angústia. É o pranto da alma arrancada da primeira fonte de sua vida, sem meta e sem esperança de salvação. Em Teilhard de Chardin, junto a Deus, na dor permanece a consciência de uma supervida, do sofrimento ressurge-se na alegria. É a alegria da alma que se une cada vez mais à sua fonte de vida. Quando a selva arde, é natural que o pássaro, que com a sua evolução fabricou as asas, possa voar para longe e se salve. Ninguém pode evitar que o verme morra, porque, mais atrasado, ainda não chegou a construir tais meios. As leis da vida continuam funcionando mesmo para quem as ignora ou as nega. Perante Sartre e o existencialismo, fixemos claramente a nossa posição. Não estamos do lado negativo dos destruidores dos valores espirituais, mas do lado positivo, afirmativo dos construtores. A nossa filosofia, por ser feita de esperança e de coragem, está no polo oposto à de Sartre, feita de pessimismo e de desespero. Para nós, o ideal não é de ilusão e traição, mas, com antecipação de evolução, representa um positivo valor biológico. Para nós a afirmação da existência de Deus não é o produto de uma fé, mas é uma certeza derivada da constatação da presença de uma suprema inteligência anteposta ao funcionamento orgânico do universo. Dizemos com Sartre que o homem é um desgraçado, mas acrescentamos que ele pode e deve superar a sua desgraça. Constatamos as dores do mundo, mas nem por isto nos deixamos vencer, abandonando-nos na inércia, porque compreendemos a sua função criadora. Impomos-nos, pelo contrário, o esforço de superá-las. Isto depende de nós e é possível, porque assim o querem as leis da vida e está escrito que se deverá realizar no futuro, por evolução. Trata-se de conceitos que, noutros lugares, largamente ilustramos e demonstramos. A nossa atitude é ativa, de quem caminha em direção à vida, não é passiva, de quem se deixa ir para a morte. São simples os raciocínios do existencialismo na sua sumária liquidação de Deus. Os ateus dizem, Deus criou as criaturas para fazê-las sofrer. Como o mal em Deus é um absurdo, Deus não existe. Este discurso significa, o que verdadeiramente importa sou eu sou o centro e tudo deve existir em função de mim, tudo quando está contra mim deve ser eliminado. Deus faz-me sofrer, havendo-me dado essa triste vida. Então, eu o rejeito. Ele não existe. Quem assim raciocina não compreende que não é Deus quem faz sofrer as criaturas, porque estas sofrem como consequências dos seus erros e para aprender a não errar mais. Quem daquele modo raciocina demonstra, com isso, encontrar-se ainda evolutivamente atrasado na direção do as. Prova esta sua psicologia de rebelde, que o induz a lançar a culpa sobre Deus, contra quem se revolta, em vez de lançá-la sobre si próprio. Esta é de fato a mentalidade do biótipo as, negando, na dor procura a fuga, afirmando, procura a salvação. Segundo a tese existencialista, o universo seria um absurdo. Nela nada teria sentido e a liberdade humana, aparecida por acaso num mundo incoerente, seria inutilizável para qualquer finalidade de bem. Pessimismo cheio de horror e náusea, completamente oposto à concepção cristã. Seguindo esta, colocamo-nos nos antípodas e, cheios de esperança, procuramos os valores positivos, construtivos, com uma forma mental do tipo S. Se estamos embaixo, na desordem e na dor, é porque somos ainda atrasados.
Mas o caminho da evolução está aberto diante de nós para que o percorramos, a redimir-nos e emergir sobre o estado atual. O homem tem nas mãos os meios para avizinhar-se sempre mais da felicidade, e isto pode acontecer, bastando que saiba merecê-la, movendo-se com inteligência e consciência, segundo a lei de Deus, no seio da qual vive. A vida, compreendida e vivida a sério, é uma imensa obra de construção. Mas o existencialismo se explica. Sartre, por si só, não poderia fazer nada. Nele, o seu sistema tomou corpo e encontrou a sua expressão, uma corrente já formada no subconsciente coletivo, um estado de ânimo de desespero, devido às duas guerras ferozes e inúteis, destruidores de toda a fé ideal. Por isso, o destrucionismo existencialista, uma vez encontrado o terreno adequado, teve seguidores e sucesso. Quem está cansado e doente de desilusões, prefere abandonar-se no caminho fácil da descida antes que esforçar-se pelo caminho árduo da subida. As massas comodistas procuram fugir ao trabalho sério, construtivo, que exige pensamento, esforço, sentido de responsabilidade. Estimular-as, pelo contrário, o atalho da evasão e a inércia do pessimismo. Mas, assim não se resolvem os problemas e se pagam as consequências. Tudo isto é a prova de debilidade e decadência. O ataque do mal não respondeu a essa reação de um organismo forte que quer superar os obstáculos para sobreviver, mas a reação oblíqua e patológica de um organismo doente, impotente para vencer a doença. Isto se torna tanto mais grave por estar afetado o cérebro da humanidade, representando pela elite intelectual da civilização europeia. Trata-se de uma psicose que corrompe o centro diretivo, aquele que deveria assumir a tarefa de orientação espiritual do mundo. Se o cérebro está doente, que sucederá com todo o resto do corpo? Se a mente que deveria estar à frente do caminho da evolução, anteposta ao trabalho de antecipar e avançar, está corroída e se está desfazendo, se o dirigente do veículo se perde e sai da estrada, então o desastre é inevitável. Devemos aqui explicar como tudo isto pode acontecer. É o pensamento que se encontra nas raízes da vida. O desmoronamento espiritual precede o desmoronamento material e lhe anuncia o começo. O triunfo de Sartre pode ser um sintoma premonitório, junto com outros detalhes, e está amadurecendo o fenômeno da liquidação da civilização europeia. Não vemos os filósofos e pensadores no terreno da ação e da realização. No entanto, são eles os primeiros motores das revoluções e revoltas das épocas seguintes. Karl Marx antecipou os levantamentos políticos do século XX nas salas de leitura do British Museum. As acesas polêmicas de Soren Kierkegaard assentaram as bases sobre as quais Sartre construiu o existencialismo. Assim, por obra de um só pensador, a semente é lançada. Se encontra o terreno adequado, desenvolve-se rapidamente, afirmando-se segundo a sua natureza. Assim sucedeu com o comunismo e com o existencialismo. Formam-se correntes de pensamento coletivas e vão-se amadurecendo os fenômenos sociais nos quais aquelas tomam corpo, até alcançarem a sua realização como fato histórico. Os fenômenos seguem, com um ritmo de sucessão de fases, a trajetória do seu desenvolvimento e, uma vez iniciada, são levados pela sua lei a percorrê-la até o fim. É difícil detê-los, porque até ao seu esgotamento, continuam atuando as forças que os puseram em movimento e só um equivalente impulso em sentido contrário pode neutralizar. Assim, desde o começo, o observador atento pode ver qual será o futuro desenvolvimento do fenômeno porque, uma vez lançado, ele se mantém inexoravelmente fechado dentro das normas da lei, reguladora do transformismo. Sabe-se, então, a direção e as soluções finais que, fatalmente, a história conduzirá. Esta avança por fases sucessivas, ligadas uma à outra, como sua consequência necessária, porque implícita na fase precedente.
Quando a história se canaliza por um determinado tipo de fenômeno, deve seguir os períodos do seu lógico desenvolvimento, conectados, condicionando-se uns aos outros, como os anéis de uma mesma cadeia. Vários elementos com várias funções, cada um para cumprir a sua, escalonam-se sucessivamente no tempo: o pensador, o revolucionário, o guerreiro, o líder, o estadista, o político, as massas que os seguem. Cada um é, por sua vez, atraído, envolvido, colocado em movimento, todos ao trabalho, vencedores e vencidos, hoje lançados para posições superiores quando a sua colaboração é útil e se adaptam ao seu mandato, cumprindo a sua função histórica. Amanhã, porém, abandonados e liquidados quando já não servem mais. Cada um quer ser uma força autônoma, trabalha para si, não é senão um instrumento, um momento de um processo histórico, um elemento que vale só em função do trabalho a cumprir, em relação ao qual o indivíduo ocupa a posição que o valoriza. Regidas pelos princípios das unidades coletivas, vemos as unidades menores unirem-se organicamente para formar uma maior. Assim, no desenvolvimento destes fenômenos vemos os movimentos dos elementos menores coordenarem-se instintivamente para determinar os movimentos maiores. Semente e terreno, impulsos e ambiente, chefes iniciadores e massas, espírito revolucionário e resistências, ações e reações, impulso inovador e consentimento dos seguidores. Todos acabam por colaborar num único concerto que a história logicamente desenvolve, arrastando todos no seu progresso. Com esta consideração devemos enfrentar o fenômeno existencialismo. Mais do que uma teoria, como o fato individual não conduz a nenhuma consequência, o que a torna importante é o consentimento, é a aceitação como um fenômeno coletivo e lhe confere volume, extensão e significado. Então, a teoria filosófica se enxerta na vida, torna-se realidade histórica, porque transformada em forma mental coletiva, entra no terreno das realizações. Quando uma filosofia, imperante porque chega a alcançar tão vastas ressonâncias, é uma filosofia corroída, torna-se um perigo social, através do grupo que a incorpora e a expressa, tomando-a como bandeira e fazendo-se expoente dela. O fato de a doença ser de caráter social faz pensar num estado de decadência da sociedade. Não é importante uma doença que fica limitada a um só indivíduo ou a poucos, mas torna-se grave por assumir proporções epidêmicas. Matar o ideal é perigoso. Ele cumpre uma função biológica necessária, de orientação da vida projetada em direção ao futuro. Se a envenenamos no seu nível mais alto, o espiritual, acabaremos por envenená-la toda, também no plano material. A medicina psicossomática reconhece que a origem de algumas doenças orgânicas deve procurar-se no terreno psíquico. Em tal caso, as etapas sucessivas da ação da psique sobre o corpo são: distúrbio psicológico, anomalia funcional, alteração celular, lesão anatômica. Existe uma psicogênese das doenças físicas. Perante a higiene psíquica, a humanidade encontra-se em idade pré-desinfecciosa, indefesa contra os ataques e os venenos psíquicos do ambiente. Se a vida se corrói no seu polo espírito, acabará por corroer-se também no seu polo matéria. Se destruirmos a saúde do órgão de orientação diretiva, destruiremos forçosamente a do organismo físico que depende dele. O espírito se encontra mais avançado no caminho da evolução. Está à frente do comboio, iniciador da marcha. O resto segue. Se suprimimos o ideal, obstruímos a via de nosso desenvolvimento e recaímos na baixeza animalesca de nosso passado biológico. Se nos matamos a nós próprios, porque a vida traz o seu fim maior, a evolução, está emburcada, é a morte. Perde todo o sentido e valor, a sua existência fica reduzida a um charco inútil, sem meta e sem futuro, quando, na verdade, trata-se de um meio precioso que possuímos para alcançar os mais altos destinos.
Parar no meio da universal marcha evolucionista significa ficar atrasado e ser superado. Se nos retiramos do nível biológico mais avançado, o do espírito, o centro da vida retrocede para reconstituir-se num plano inferior, mais evoluído, o animal. Tendo-lhe sido fechado o caminho da evolução, a vida retrai-se, contraindo-se em inferiores dimensões biológicas. Então, a civilização desmorona-se na barbárie, a ordem no caos, o bem-estar na miséria e no sofrimento. O castigo mais grave, golpeando a revolta à ascensão, é a lei da própria vida, é contração de dimensões biológicas, é redução de espaço e de expansão vital, e é mutilação e sufocamento da existência. O maior perigo que ameaça a humanidade, nesta excepcional era histórica, quando se encontra numa curva do seu caminho evolutivo, é o de um retrocesso involutivo. Agora que os tempos estão maduros para avançar, ao contrário, retrocede-se. A filosofia da negação leva à involução. O destrucionismo tende ao retrocesso. Nós estamos do lado da vida e da sua evolução, sustentamos os seus direitos e o dever de fazê-los valer, ao lado do cristianismo. Sustentamos os mais altos valores da civilização, os do espírito. Deixamos as clínicas psiquiátricas, as filosofias suicidas, doentes de negação e de desespero. Na luta, devemos arder de fé, a dor deve reforçar-nos e ser vencida pelas potências do espírito. Queremos uma virilidade superior à primitiva e agressiva de nosso mundo, para vencer em planos mais elevados. A nossa obra é uma reação a essa destruição espiritual que, neste período de decadência do mundo, tende a fazer-se universal na pintura, escultura, música, literatura, moral e filosofia. O valor reside no resistir a essa destruição, ou melhor, no lançar-se a construir para se preparar a preencher o vazio a ser deixado. Por isso, não oferecemos uma filosofia de palavras, sutil de requintado bizantinismo, vã e decadente, como a que está hoje em moda. Oferecemos uma espiritualidade forte, positiva e criadora, de superação evolutiva e de construção biológica. É uma espiritualidade que não se apoia apenas sobre convencionais bases fideísticas religiosas, mas sobre controláveis bases científicas e racionais. Parece, no entanto, que a humanidade está mais apta a responder aos apelos do mal do que aos do bem, prefere aderir a quem a convida a seguir o cômodo, mas perigoso, caminho da descida do que a quem lhe propõe o fadigoso, mas saudável esforço da subida. Este é o drama humano que o triunfo do existencialismo nos revela, isto é, os construtores permanecem incompreendidos e isolados e os destruidores, que impulsionam para o pior, são compreendidos e seguidos. Isto significa que a humanidade não gravita em direção ao S, mas ao AS. Retrocesso a estados mais evoluídos, a níveis de vida inferiores, cheios de trevas e de dores. Esta desordem central que está no espírito, de consequência em consequência, pode concretizar-se nos fatos até levar-nos a uma guerra atômica. A opinião pública preocupa-se com o atual aumento vertiginoso de população, problema de que já tratamos. Como um pressentimento, pode surgir a dúvida de que este aumento seja um sinal de uma providência que a sabedoria da vida previdente toma para assegurar a sua sobrevivência, isto é, poderia ser um sintoma revelador de aproximar-se de uma paralela e correlativa destruição demográfica. Explicar-se este aumento, determinados pela necessidade de nos encontrarmos prontos para enfrentar o novo assalto à vida, vencendo ou compensar as grandes perdas de uma guerra atômica. Na sua imensa experiência, a vida sabe muitas coisas, como prova o fato de que soube chegar, até aqui, superando muitos outros cataclismos. Nos seus equilíbrios a vida, dessa maneira, com o aumento da população, resolveria o problema da sua defesa, e com a destruição, corrigiria o excesso da superpopulação. Isto não surpreende a quem conhece os métodos da natureza. Por outro lado,
Eles são impostos por ser necessário respeitar a liberdade humana, liberdade de errar para ser obrigado a corrigir. Se o homem está louco, que pode fazer a vida a não ser correr atrás dele para remediar as suas loucuras? Se lhe tivesse sido possível, o homem já teria destruído o planeta há muito tempo. Só assim tudo se salva. Da liberdade de chegar a uma superprodução demográfica decorre a necessidade de equilibrá-la com uma compensadora superdestruição demográfica, objetivando a sobrevivência da raça humana e a necessidade de fazer esta nova grande experiência para acabar, para sempre, com as guerras, pagando o homem com a própria dor o erro e aprendendo a não repeti-lo. Se, para ensiná-lo não há outro argumento a não ser a sua dor, pelas vantagens que daí derivam, vale a pena deixá-lo enfrentar semelhante experiência, mesmo que lhe tenha de a pagar bem caro. Como dizíamos acima, para a medicina psicossomática, também princípio de solidária correspondência entre os fenômenos, a lei é, a desordem espiritual deve, fatalmente, seguir a desordem material. Se hoje constatamos a presença da primeira, devemos, logicamente, esperar a aparição da segunda. Esta destruição, no plano físico, seria, na lógica sucessiva dos momentos do fenômeno, o ponto final do seu desenvolvimento, expresso na sua fase inicial de preparação da atual desorientação espiritual, da qual o existencialismo faz parte e é uma expressão. 7. Os ideais e a realidade da vida. 1. A técnica das revoluções no processo evolutivo. Quando os ideais descem à Terra, são transplantados para um plano biológico mais baixo. Observemos então que reações têm eles de suportar, a que transformações e adaptações devem ser submetidos, para poder sobreviver no nível evolutivo inferior do mundo, e que uso em tais condições faz deles a vida para poder utilizá-los para os seus fins. Certamente é inevitável que o ideal, dado que ele representa um modelo de vida mais avançado, deva suportar um retrocesso, para poder subsistir naquele nível inferior em que desce, o que se faz necessário para que este possa avançar. Pelo fato de o impulso do progresso em direção ao alto procurar impor ascensão, isto não significa que a realidade biológica, ou seja, o que de fato a vida é na Terra, esteja pronta para transformar-se. Esta realidade tem as suas leis férreas, verdadeiras neste plano onde dirigem a vida, e de modo algum estão dispostos a deixar-se destronar. Por um lado, o ideal impõe justiça, honestidade, sinceridade, altruísmo, bondade etc. Por outro lado, a vida se baseia sobre um princípio bem diverso, que é a luta pelo triunfo do mais forte, pelo que vale aquele que vence com qualquer processo, mesmo que se contradiga totalmente o ideal, e ainda que seja injusto, desonesto, falso, egoísta, malvado etc. Se esta é a lei do animal humano que predomina na Terra, eis que a descida do ideal, se a vista de baixo pode parecer um assalto à integridade da vida, pelo menos na forma em que ela é entendida e quer realizar-se neste plano biológico. Como se conduz ela então em sua própria defesa, para permanecer no seu nível? A princípio resiste, reage à mudança, rebela-se, depois acaba por adaptar-se, e por fim, assimilando o novo, se transforma. Então a função do ideal naquele determinado nível evolutivo acabou e pode descer outro ideal mais avançado, para tomar com o mesmo método, o mesmo trabalho, mas num nível um pouco mais alto. Enfrentam-se, assim, em nosso mundo, o ideal e a realidade biológico, em posição de luta, cada um para dirigir a vida à sua maneira e impor-se como regra absoluta. Qualquer dos dois possui a sua moral, coloca-se como lei de vida, sobre a qual o seu próprio plano baseia a sua existência. Não é fácil, portanto, sair disto. A moral do ideal é a superação da realidade biológica, isto é, do tipo de vida vigente do animal humano, e com este fim impõe um esforço para realizar a ascensão evolutiva, renegando o mundo.
A moral do plano terrestre é, pelo contrário, a da sobrevivência a qualquer custo, lutando só por isto e evitando desperdiçar energias, ao buscar aventuras evolucionistas, duvidosas superações, preferindo ficar no nível atual, conservando as velhas posições, antes confirmando e assegurando-se melhor a vida no mundo. Estes princípios opostos não aparecem na Terra somente como teorias abstratas, mas concretizados na pessoa de tipos biológicos opostos que são o do evoluído, que representa e vive o ideal, e o do involuído, que representa e vive a realidade biológica do ambiente terreno. O primeiro é uma antecipação do futuro, o segundo é um resíduo do passado, e eles chocam-se no presente, que é um período de transição do segundo para o primeiro. O evoluído, porque é mais avançado, cumpre no equilíbrio biológico a função de guia, de exemplo, de impulso que dinamiza, estimulando a subir. O involuído, por ser atrasado, representa a resistência, o obstáculo ao progresso, a revolta, o impulso oposto, ou seja, o da negação. A luta reside entre dois biótipos que personificam os dois princípios opostos. O evoluído encontra-se deslocado na Terra, que não é o seu ambiente, mas cumpre ali a sua grande função evolutiva. O involuído encontra-se sua vontade na Terra, no seu ambiente, a ele proporcionado. Por este motivo, se sente incomodado pelo ideal que pretende deslocar as bases da sua vida, e defende-se dele, bem armado para a resistência. E no momento atual, por ser ele maioria, tem razão de ser na Terra. Mas a humanidade entrou já numa fase de transição evolutiva, pelo que, com gradual adaptação ao novo, a sua resistência começa a ceder e se inicia a assimilação e a transformação. Só depois de compreendermos isto, podemos entender o porquê da contradição entre bom e mal, entre verdade e mentira, de que está impregnada a vida do homem atual. Nele coexistem luz e trevas, e a tentativa da primeira realização do ideal aparece no mundo saturado de animalidade, tenazmente radicada no passado, revoltado e resistente. É assim que o ideal, apesar de descer do alto, quando chega à Terra para se realizar, encontra-se subordinado às leis desta, ligado aos acontecimentos do desenvolvimento histórico, submetido à incerteza da tentativa que impera nas coisas humanas, ainda que no fundo do fenômeno fique o superior impulso do ideal, a sua potência e decisiva vontade de realizar-se. Assistimos assim a um choque de elementos opostos, o humano e o divino, que poderá fazer uma pausa, atrasar-se, mas que nunca poderá ser obrigado a deter-se pelo elemento humano. A força do ideal interior vem-lhe de dentro, porque ele vem de Deus. O que luta é esta força interior que quer alcançar o seu florescimento exterior, que é a sua manifestação na forma. Mas o fato do alto tolerar estas resistências do mais baixo, não significa que o ideal seja o mais débil e que no fim ele não seja vitorioso sobre tudo mais. Se estas resistências subsistem, é porque formam parte da estrutura do processo evolutivo, o qual tem a sua razão de ter tal forma e não outra. A descida do ideal é um presente do alto, é uma irradiação que provém de Deus, que assim se faz imanente até os mais baixos planos evolutivos para salvar o ser, atraindo-o a si, impulsionando-o a evoluir em direção ao alto. Mas este impulso por si só não basta se ele não for secundado pela boa vontade e esforço do ser, cuja liberdade é respeitada, pelo que ele pode aderir ou não, de maneira que livremente se resolva a evoluir. O esforço para subir deve ser da criatura, porque a justiça quer que nada se ganhe sem ter sido merecido. Por fim, as dificuldades para vencer são necessárias não só para que o esforço se realize e assim se haja ganho mérito, mas também para que a experiência vivida ensine por meio dela o indivíduo aprenda e construa as novas qualidades que constituem a sua evolução. Os obstáculos superados representam a resistência na qual se enrijece o lutador, o valor do soldado no campo de batalha, a prova da capacidade adquirida,
o seu diploma de honra que o qualifica para ser admitido num plano evolutivo mais alto. Não há, pois, que desencorajar-se, se por um momento o mundo vence o ideal, este no final sabe igualmente triunfar, mesmo que no seu percurso terreno ele seja manchado, maltratado, mutilado, emburcado. É lógico que não possa ser diferente deste, o seu trajeto terreno que vai desde a sua aparição até a sua afirmação. Para poder transformar os demônios em anjos, os anjos devem misturar-se com eles sem deixar por isso de ser anjos. Para iluminar melhor a terra, a estrela tem de descer até o lodo, mas não por isso deixando de ser estrela, pelo contrário, tratando de iluminá-lo para lhe vencer a opacidade, até que o lodo se transforme em estrela. As condenações, as perseguições, as quedas ao longo do caminho são parte necessárias do processo da descida dos ideais e da sua afirmação. Se se observa bem, descobre-se que estes impulsos negativos terminam-se por emborcar-se, funcionando positivamente, não contra, mas a favor, que estas dificuldades têm uma potência criadora porque excitam uma reação a favor do perseguido, que adquire assim a auréola de martírio, e que automaticamente excita a admiração do mundo. Tanto é assim que para os grupos humanos de qualquer tipo, o mártir, que se sacrificou pela ideia sobre a qual se baseiam sua existência, é mercadoria muito procurada, porque eles sabem muito bem que potência psicológica de proselitismo existe em favor do grupo e portanto da sua potência, representado por tal exemplo. A derrota de um momento no qual é o involuído vencedor, se torna por meio dele, a semente do futuro desenvolvimento do ideal, um instrumento de vitória. O homem moderno, tornado mais astuto, enquanto vai em busca de perseguidos para o ideal do seu próprio grupo, para venerá-los a seu próprio favor e para desacreditar os grupos inimigos acusando-os de perseguição, evita praticar perseguições abertas, porque compreendeu a potência que existe em favor dos perseguidos e do seu grupo. Concluindo, pela sabedoria com que é arquitetado este fenômeno, é a própria derrota do evoluído e a vitória do involuído, que leva ao triunfo do ideal. Tratemos de desenvolver estes conceitos observando alguns casos nos quais resulta mais evidente a contradição entre os dois opostos, o ideal e a realidade biológica. Esta contradição se manifesta porque está escondida debaixo do ideal, mas no entanto aquela realidade acaba por aparecer. Porque, frequentemente, o ideal é usado sobretudo para mascarar esta outra verdade bem diversa. Assim se explica como aqui, o fato de seguir o mesmo princípio e programa que deveria levar à união entre os seguidores, na prática leva à sua rivalidade e divisão. Então, em vez de somar-se, eles se destroem e o fraternizar conduz ao sectarismo e aos antagonismos religiosos. Aqui vemos dois impulsos opostos em luta, o do evoluído que quer levar à unificação na ordem, sistema, e o do involuído que tende ao separatismo que culmina no caos, antissistema. O ideal é neste caso utilizado, como dizíamos agora, como uma coberta de aparência formosa para camuflar a realidade dos interesses que se escondem ali por baixo. Trata-se de um fenômeno que se encontra em todos os campos, religioso, político, social, nos terrenos mais diversos, mesmo de natureza oposta. Porque em todos os casos a substância do fenômeno é a mesma, isto é, não é dada pelo ideal professado, utilizado para escondê-la, mas dada pelo grupo humano que o representa, pelos seus interesses, pela luta que ele tem de conduzir para sua sobrevivência em si. Na realidade, a vida está feita de tal maneira que o mais urgente a salvar-se em primeiro lugar, são os interesses e não o ideal. O que assegura a continuação necessária da vida não é a moral da superação, mas a moral da sobrevivência. É assim que hoje assistimos o mesmo fenômeno, em dois campos muito diversos. Por um lado vemos que os seguidores do mesmo Cristo estão divididos em religiões diferentes e rivais, e o fato das religiões adorarem o mesmo Deus não as une mas as divide. Por outro lado, vemos os comunistas de todo o mundo,
seguidores do mesmo Marx e Lenin, lutarem entre Rússia e China em nome do mesmo ideal. A realidade é que, debaixo da bandeira dos mesmos princípios, se formaram grupos com interesses diversos e são estes que prevalecem. Assim o ideal se adapta e se transforma a serviço de fins mais próximos e concretos, que não têm nada em comum com ele e terminam por substituí-lo. Debaixo da revolta religiosa de Lutero, havia um desejo de emancipação do Império da Roma Latina, um contraste de raças, percebido pelas massas, e sem isso a emancipação não teria acontecido. Esta é a substância, mesmo que queira justificá-la com o escândalo da venda das indulgências por parte de Roma, do qual o próprio Lutero não tinha o direito de queixar-se, pois que por sua parte cuidava igualmente dos seus interesses. E por séculos, sob o mesmo Cristo, as duas partes continuaram acusando-se de erro. Em verdade, na Alemanha a revolta foi devida à intolerância de um domínio estrangeiro, ainda que o tenha sido só no terreno espiritual, revolta compartilhada logo também por sua própria inimiga, Inglaterra, mas unidas ambas contra o inimigo latino comum. Isto, porque para Roma a ideia da universalidade espiritual do cristianismo se havia transformado na prática e no interesse do poderio mundial do papado. Coisas essas que nada têm a ver com Cristo, mas que na realidade o estavam substituindo. A mesma coisa, por razões similares, está sucedendo hoje em política, porque o mesmo tipo biológico situado no mesmo nível evolutivo atual, não pode deixar-se de conduzir-se da mesma forma em todos os campos. Teoricamente a ideologia comunista é a mesma na Rússia como na China, mas é percebida de formas opostas, porque debaixo dela se agitam interesses opostos. É assim que a ideia, que teria de unificar, no entanto divide, porque em realidade o que funciona não é a ideia mas o interesse que se esconde debaixo dela. Então onde o interesse do grupo comunista coincidir com o do grupo capitalista, haverá acordo entre os dois grupos apesar de inimigos e criando a inimizade entre velhos companheiros de ideal. Eis um exemplo em que vemos a realidade biológica se substituir ao ideal. Amanhã isto poderá mudar. Mas hoje em 1964, é o que de fato está sucedendo. O que triunfa neste caso é a realidade biológica e não o ideal. E a realidade biológica é que todas as revoluções, independentemente da ideia que professam, têm o seu ciclo pré-estabelecido. Depois de um primeiro período de desencadeamento elas se estacam e se esgotam na fase de aburguesamento que logo sobrevém, no qual os revolucionários querem descansar e gozar o fruto de seus trabalhos e conquistas. Assim aconteceu no fim com os seguidores de Napoleão. Esta segunda fase é por lei da natureza a continuação da primeira. Observaremos melhor, mais adiante, os períodos deste desenvolvimento. O que queremos notar agora é que hoje a Revolução Russa aspira o bem-estar do nível norte-americano, porque o bem-estar material e não ideal é a finalidade, para o homem, de todo o seu esforço. É inútil criar ideologias que façam imposições à vida, quando esta, com suas leis invioláveis, quer seguir outro caminho. Então, perante a vida que é o mais forte, é a ideologia que cede e se adapta, transformando-se. É assim que agora aparece a ameaça de uma guerra atômica de destruição mundial, e em vez da propaganda da revolução violenta, fala-se de conquista pacífica do poder comunista mundial, através da via eleitoral parlamentar burguesa mais cômoda. Que ficou da ideologia senão aquilo que a natureza quer para todos? Ficou a vontade de descanso e bem-estar ao qual todo homem ou grupo aspira depois de um trabalho pesado. Existe o medo da bomba atômica e da consequente destruição. Existe o espírito de conservação e o desejo de paz, que naturalmente segue a tempestade da explosão revolucionária. Então a ideologia adormece e a vida continua a caminhar pelas suas vias. A China afasta-se da Revolução Mãe porque a sua posição e realidade são diversas. Então a mesma ideologia é utilizada em função de outros interesses.
A Revolução Soviética é velha já de 50 anos, a chinesa é uma filha sua de 35 anos somente. A China se encontra na fase inicial da revolução, a da revolta faminta contra a opressão da velha ordem, e não na fase do ajuste e consolidação de posições no bem-estar, na qual se encontra a Rússia. É assim que as alianças de base ideológica se vão substituindo outras de base interessada, isto é, a dos países pobres contra a dos países ricos. Por sob os princípios faz-se um acordo entre comunismo soviético e capitalismo norte-americano, para formar uma aliança dita dos ventres cheios contra os dos famintos. Eis a realidade. A ideologia é coisa demasiado teórica e longínqua, criada por um pensador noutros tempos e condições de vida, para poder continuar a impor-se como foi concebida. Então nasce a discórdia e quem cede não é a realidade de que depende a vida, não é a prática, mas a teoria. E quando não cede, se desgarra. Os ideais da China são concretos, utilitários, nacionalistas. Na meta das revoluções hoje está a conquista do bem-estar econômico de tipo norte-americano, em alcançá-lo reside a medida do seu sucesso e os meios são, igualmente para todos, o trabalho, a organização, a produção, a industrialização. O importante é alcançar esta meta. Que ela seja alcançada pela via do comunismo ou do capitalismo, pode tornar-se um fato secundário, um problema de método. Eis então o que reduz a ideologia, uma equivalência de meios diversos, perante o mesmo fim, aquele que a vida quer. Eis que os princípios teóricos passam a segundo plano. Além do bem-estar econômico, da elevação do nível de vida, a China quer o que a ela lhe serve em primeiro lugar, mesmo que a Rússia não lhe sirva de nenhuma forma, isto é, quer a reivindicação de alguns territórios na Sibéria hoje nas mãos dos russos, a bomba atômica para poder impor-se com a força, a guerra mundial porque é interesse seu que os Estados Unidos e a Rússia se destruam mutuamente, para sobreviver ela somente, senhora do mundo. Onde foi terminar a ideologia comunista? Este é o velho imperialismo de todos os tempos, é o atávico espírito de conquista de todos os povos. É assim que vai terminar onde os teóricos de origem nunca haviam pensado, em lugar da união, a separação, em lugar da amizade, a inimizade entre companheiros e a amizade entre inimigos, em lugar da vitória da ideia, a coligação de todo o mundo contra a nação que busca a guerra para destruí-lo. Esquecidas da ideologia, as leis da vida continuam funcionando por sua conta, acatadas de igual maneira por todos. A China não se dá conta que, levantando-se como uma ameaça mundial de uma guerra atômica que as suas duas potências inimigas não querem, ela constitui a força decisiva para criar e manter a amizade entre a Rússia e os Estados Unidos contra ela, hoje seu inimigo comum. As amizades mais fortes não são tanto as determinadas pelo amor, mas as devidas à necessidade de defender-se de um inimigo comum. A este mesmo fato, num campo mais diverso, é devido ao atual concílio ecumênico, a fraternidade entre católicos e protestantes, que é uma atitude nova, surgida agora, entre velhos inimigos em religião, como a Rússia e a China, inimigos por interesses opostos sob o mesmo ideal, mas que, agora que os interesses coincidem, se unem porque sobrevive a necessidade de defenderem-se de um inimigo comum, o comunismo. E como no caso da China, a inimizade comum contra ela dos Estados Unidos e Rússia, tem a força de fazer aliar capitalismo e comunismo, assim também é uma inimizade comum, neste caso contra o comunismo, que tem a força e o mérito de fazer conciliar duas religiões até ontem inimigas implacáveis. Não podemos fazer outra coisa senão admirar a leviandade do homem e a sabedoria das leis da vida. O princípio fundamental é sempre o mesmo: unificação de elementos individuais, formação de um grupo, sua expansão imperialista. Isto é verdade para a Rússia, China, Estados Unidos, como para as religiões cristãs divididas.
E é também verdade para todos o princípio de que a aliança entre inimigos se produz em seguida por defesa própria, logo que aparece um inimigo comum. O que prevalece sobre todas as ideologias é esta realidade da vida, que se encontra escondida, trabalhando atrás delas. Ela, na medida do possível, se adapta a si mesmo, as transforma, as inverte e, se não pode, as repudia e se liberta delas. Esta é a história da descida dos ideais à Terra. A vida quer, antes de mais nada, continuar, e portanto aceita os ideais quando lhe servem para os seus fins, os utiliza onde e até que eles sejam utilizáveis para ela, e se não lhe servem, os lançam fora como um inútil estorvo. Aceita-os quando lhe convém para evoluir, que é contudo um dos seus grandes fins. Mas logo que esta evolução se torna demasiado arriscada para sua existência, a vida está pronta a retirar-se às suas posições mais atrasadas, mas mais seguras. Dissemos anteriormente que as revoluções têm um ciclo pré-estabelecido. Como elas fazem parte do fenômeno da descida dos ideais à Terra, que estamos agora estudando aqui, pode ser interessante observar a técnica de desenvolvimento deste ciclo. Poderemos assim compreender a estrutura, o significado e a função biológica das revoluções. Elas representam uma tentativa da vida de realizar um salto para diante no caminho da evolução, com o fim de superar a velha ordem e para estabelecer uma nova. A realidade biológica contra a qual o ideal se choca é a velha ordem que resiste para sobreviver. Uma revolução para poder vencer deve apoiar-se sobre um fundo biologicamente vantajoso que justifique e sustenha. Deve ser um meio de superação e de conquista de novos valores, e, de trás de um manto teórico da ideologia, deve possuir algo de substancialmente vital, de solidamente positivo para a existência. Deve, enfim, realizar-se em função da evolução, lei fundamental da vida. De outra maneira não se trata de uma revolução, mas só de um complote com finalidade de partido, que não interessa a evolução. Assim, o tipo de ideal ostentado com palavras tem importância relativa. A vida tem uma inteligência própria, sabedoria e vontade, e a ela lhe interessa, e por isso permite que triunfe, o que lhe serve para os seus fins. Por isso a mecânica das revoluções é mais ou menos a mesma para cada um dos seus tipos, sejam políticas, sociais, econômicas, religiosas etc. A lei que lhe regula o desenvolvimento parece seguir o mesmo modelo. Antes de manifestar-se, as revoluções preparam-se num período de incubação subterrânea, como de maturação no subconsciente coletivo. O primeiro movimento é teórico, abstrato, nasce no cérebro de um pensador isolado. Só se a sua ideia corresponde aos desejos e serve para as necessidades da maioria, ela terá seguidores, será traduzida em fatos e adquirirá valor prático. A este primeiro período de preparação sucede a fase de explosão na qual a nova ideia se afirma, realizando-se concretamente. Isto acontece em dois momentos sucessivos: destruição da velha ordem e respectivo poder, e a implantação e primeira estabilização do novo. Neste período a ideia é arrancada das mãos do pensador que a fez descer à terra e passa dos homens de ação que se apoderam dela para transformá-la em realidade. São necessários instrumentos diferentes, utilizados cada um segundo as suas capacidades, porque quem sabe pensar não pode estar especializado na ação, e quem sabe atuar não o pode estar no pensamento. Eis então que o desenvolvimento da revolução conduz a outra fase decisiva, que é a de expansão, pela qual a ideia de origem se irradia, é lançada para longe, é difundida no mundo. Assim sucedeu ao cristianismo, apóstolos que o levam até Roma, com a Revolução Francesa, guerras napoleônicas, com a Rússia que conquistou estados satélites e a China. Depois disto se chega à fase de acomodação na qual se consolidam as posições conquistadas, legalizando-as com estrutura jurídica própria no seio de uma nova ordem. Esta é a idade madura, que é também a fase de filiação,
da qual nascem as novas propagações, nem sempre fiéis à ideia-mãe, mas dela derivadas, mesmo que deslocadas às posições, afastando-se assim dela em forma de cismas, protestantismo, China. Período ainda vital, de expansão, mas sobretudo de aburguesamento, de engorda, tendendo ao descanso. Depois disto chega-se à fase final da cristalização ou mumificação, no qual o impulso original da ideia se esgotou e tudo se mobiliza e petrifica nas formas. Então o ideal, que pediu à matéria a vestimenta indispensável para poder tomar corpo no mundo, acaba por ser envolvido pelas superestruturas dela. O ideal é assim vencido pela matéria, a substância pela forma que se substituem a ele, o qual, esgotada sua tarefa, se extingue na terra. Com isto se encerra aquele ciclo e, para continuar progredindo mais ainda, é necessário começar outro, uma nova revolução, seja ela política para uma nova ordem social-econômica, seja ela religiosa com bases mais profundas e uma doutrina mais avançada. É assim que o novo abre caminho, vai para a frente, e a evolução se realiza. É assim que, por impulsos sucessivos, os ideais se afirmam na Terra, vencendo a velha ordem das posições já conquistadas por ela e nelas entrincheirada para resistir, em nome de Deus, dos princípios, da justiça, da honestidade, das leis feitas, antes de mais nada, para ela. Todos estes acontecimentos, do princípio ao fim, representam para o ser um esforço que é exatamente realizado para ascender no sentido em que a vida quer para evoluir. Esta, então, vendo-se secundada na ascensão do seu impulso fundamental, não pode deixar de encorajar semelhante esforço premiando-o. É por isso que, nas revoluções, pode verificar-se um aburguesamento e uma cristalização final, mesmo que isto pareça uma traição e falha. O desenvolvimento do fenômeno segue a sua lógica própria, que é a da vida, utilitária, não no sentido do justo aproveitamento, mas de alcançar, evitando inúmeros desperdícios, o máximo resultado com um mínimo dispêndio de energias. A vida impõe esforços, mas sempre em vista de uma melhoria, o que é lógico e justo, porque ela, por meio da evolução, quer ascender do antissistema ao sistema. O que significa querer salvar o ser do mal, da dor, da morte, ou seja, de toda a negatividade que afoga a vida tanto mais quanto mais evoluída. É instintivo, efetivamente, que os deserdados mais atrasados não arrisquem a vida numa revolução, nem que corram o risco dos seus perigos e esforço para nada, mas o façam para alcançar condições de vida melhores. De resto é por isto que a vida faz as revoluções, ou seja, para evoluir, o que significa melhorar, subindo em direção ao nível biológico mais elevado. As próprias religiões não puderam outro método para induzir os fiéis a praticar com sacrifício as virtudes, senão o de prometer uma recompensa, paradisíaca no além, um melhoramento de vida. É biologicamente absurdo realizar um esforço para nada. A revolução pela revolução, a renúncia pela renúncia. Um risco e um esforço não podem ser aceitos senão como um meio para alcançar uma vantagem que compense o esforço. A este esforço do ser de melhorar, corresponde-lhe, como é justo, uma ascensão. Mas isto implica em um prêmio merecido, conferido pela lei ao ser, quando este o ganhou com o seu esforço. Os movimentos da vida realizam-se acompanhados pela balança da justiça. Eis a razão do aburguesamento. Este representa a compensação imediata, o melhoramento com o qual a vida atraiu o ser induzindo-o ao esforço, e com o qual ela recompensa quem se esforçou para ascender. Com isto ela alcançou o seu fim, que é o de substituir a velha ordem por uma mais progressiva. Isto nos explica também como é lógico, que tendo assim subido um degrau, a vida de momento tende ao repouso, necessário a fim de se preparar a um novo impulso para a frente. A cristalização final representa o término desse processo evolutivo antes de iniciar um outro. Na economia da vida,
Esta fase representa o plano realizado e o fruto produzido, isto é, a execução de um passo à frente. Ela despertará quando tenha amadurecido a hora de realizar o passo seguinte. Assim se desenvolve a técnica do fenômeno da descida dos ideais na Terra por meio das revoluções. Descida do alto significa de mais altos planos de evolução, o que é um conceito positivo. Trata-se de uma descida do que evolutivamente está em posição mais avançada, aos planos mais atrasados, para dinamizá-los e elevá-los mais em direção ao alto. E o que se encontra mais alto é o espírito que desce para elevar a matéria. É como uma descida do divino no mundo, um avizinhar-se do sistema ou antissistema, para que este seja alvo. É um processo de redenção. É assim que quem se encontra mais embaixo sobe pela vertente da montanha da Sese, guiado e ajudado pela mão que Deus do alto lhe estende. Tudo isto nos explica por que, na primeira fase da descida do ideal, a fase explosiva, a ideia motriz que ele representa nos chega com toda a sua potência. Nela está concentrado o dinamismo do espírito, e por tal razão, neste seu primeiro período, o fenômeno se nos apresenta de forma explosiva, em expansão. Nesta fase, a sua função é a irradiação. Mas eis que esta tende a esgotar o impulso de origem e com isto a deter-se, o que se verifica depois de haverem sido realizadas as devidas deslocações biológicas, porque a vida as recebeu e as fixou em si para conservá-las assimiladas como novas qualidades suas. Chegada a este ponto, o lançamento da ideia alcançou a sua finalidade e de momento não existe razão para que ele exija outros esforços para realizar outros impulsos à frente. Então o processo genético acalma-se. O ser executou o seu devido passo e agora pode parar e repousar para acumular as forças necessárias para realizar um novo impulso evolutivo, consolidando-se ao mesmo tempo nas posições conquistadas. Assim trabalha a natureza, previdente e econômica. Para não romper o equilíbrio do processo evolutivo e a fim de que possa realizar-se de acordo com os meios disponíveis, a vida procede prudentemente, por graus e antes de ascender a um nível superior, quer confirmar as conquistas no inferior. Não se pode edificar um plano sobre outro se, primeiramente não nos asseguramos que o precedente foi solidamente alicerçado, para poder com segurança continuar por cima dele a construção. É assim que há na história períodos de repouso, nos quais a vida momentaneamente suspende o seu esforço evolutivo e parece adormecer. Mas o que ela amadurece interiormente nestes períodos se percebe depois, quando irrompe uma nova explosão pela descida na terra de um mais alto ideal. Podemos assim traçar a linha que, na sua ascensão, a evolução percorre. O dinamismo do ideal levanta uma grande onda que conduz o homem a um nível biológico superior àquele no qual teve início o movimento. Alcançado o ápice da subida, devido ao poder explosivo do ideal, a trajetória volta a descer, mas só até um ponto que está sempre num nível mais alto do que o precedente ponto de partida. Eis que depois das revoluções que representam por parte da lei uma reação evolutiva em subida, verifica-se do lado oposto por parte do ser uma contrarreação evolutiva, em descida, pela qual tende a regressar ao nível precedente sem no entretanto alcançá-lo. Nisto consiste o progresso, mas detendo-se um pouco mais acima, num ponto mais avançado do que aquele em que se iniciou o movimento precedente. Ponto desde o qual será depois iniciado o novo impulso para a frente. A descida do ideal produziu pela explosão um abalo que rompeu os equilíbrios nos quais repousava a vida, deslocando-a e impedindo assim que ela reencontrasse os equilíbrios das posições anteriores. Assim, por exemplo, Napoleão, filho da Revolução Francesa, resolveu regressar ao modelo monárquico, julgando possível fundar com a sua família uma nova dinastia, reproduzindo a estrutura social que a Revolução havia destruído. Mas até esse nível não se podia já retroceder. A Revolução Francesa tinha terminado com o sistema monárquico de origem feudal, que era uma forma mental já superada.
Esse plano de organização social já não era portanto mais possível de ser. O projeto de Napoleão ruiu portanto como tinha de ser e esse sistema foi sendo abandonado pouco a pouco em todo o mundo. É assim que nestes períodos de descida tende-se a regressar ao passado. Tentativas de reconstrução monárquica em França com a Luís XVIII depois de caído Napoleão, procurando repetir os